Então, eles não batem na mulher, eles cometem esse tipo de violência psicológica camuflada. Mas não bate, mas joga coisa na direção da mulher. Não, mas sim, joga coisa. Dá soco na parede, intimidação. bate a porta que você acha que você leva um susto e vai morrer. Bate a porta, dá soco na parede, joga objetos, bate na mesa, com comportamentos intimidatórios. Brasil, Brasil, de acordo com ela, não existe mulher de malandro, porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Promotora há quase 2 décadas, ela defende com unhas, dentes, salto alto e gravata os direitos das mulheres. Tenho aqui hoje, sem gravata, sabe-se lá por quê, Gabriela Mansur! Cadê a gravata, Gabriela? Nossa, Cíntia, hoje não deu tempo, eu tô desde cedo correndo para cima e para baixo, com aulas e reuniões e meu trabalho no Ministério Público, não deu tempo de colocar a gravata. Eu vinha hoje de gravata borboleta. Ah, mentira! Sério, de eu tava onde louca pra saiu colocar. Essa história de gravata? Me conta, houve alguma verdade, cena, assim, algum episódio? Para mim é muito simbólico, porque eu sempre admirei muito meu pai. E eu falava que eu queria ser como ele, porque muitas vezes a gente se inspira nos homens, mesmo sendo mulheres, e a gente acha que aquele espaço não é nosso. E quando eu cresci, estudei, e hoje eu exerço uma profissão muito parecida com a do meu pai, que foi juiz e desembargador quase 40 anos, eu quero ser também como ele, mas uma mulher. E eu lembro dele arrumando a gravata, se empiriquitando todo para ir trabalhar, e eu quero também ir assim. E hoje eu tenho ele como uma inspiração de gravata, que eu também adoro me arrumar e pôr uma gravata para ir para o fórum, para mostrar que os espaços masculinos também podem ser ocupados pelas mulheres, independentemente da roupa que ela usa, e também tenho minha mãe como uma grande inspiradora. Então é algo simbólico para mim, que me remete à infância e também demonstra que o lugar da mulher é onde ela quiser. Aliás, queria te fazer uma pergunta: lugar da mulher é onde ela quiser ou é aonde ela quiser? É onde ela quiser Ótimo. estar, né? Porque quem está em algum lugar. Aí toda vez que nessa pergunta vem o em como resposta, quem está a algum lugar ou quem está em algum lugar? As pessoas estão em algum lugar. Aí é o onde. Ótimo. Esse é o macete. Se der em, então o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? Porque quem está em algum lugar. Ótimo, onde? então tá certa a minha frase. Sim. Você sabe que essa frase é de minha autoria? Ah, é? É. Olha! Eu falei numa entrevista já há algum tempo e ficou para sempre, todo mundo usa, e eu acho que tem que usar mesmo, mas ela tem que ser usada de forma verdadeira, autêntica. Lugar da mulher é onde ela quiser e não aonde quer que nós queiramos que ela esteja. Ela pode e deve estar onde ela quiser, e a gente tem que respeitar as escolhas da mulher, não julgar a mulher pelo seu comportamento, porque nós somos diferentes, embora iguais em direitos. A nossa luta é por respeito, é por igualdade, é uma luta idêntica para mim e para você, mas nós temos que respeitar as nossas diferenças enquanto mulheres. Cada uma tem uma personalidade, tem um estilo, tem uma profissão, tem sonhos, vontades, e é isso que eu defendo, a liberdade de escolha das mulheres de serem o que elas quiserem ser, estar onde elas quiserem estar. Antes de a gente entrar em perguntas relacionadas aos tipos de violência que as mulheres sofrem, eu queria falar sobre algo da sua personalidade que eu achei bem interessante. Te pesquisando, eu percebi que você tem um certo viés um pouco mais conservador. Não sei se eu estou certa, tá? E, ao mesmo tempo, a sua luta é considerada uma luta feminista. E aí, quando a gente fala de feminismo, hoje, a gente cria um grande problema, porque eu, por exemplo, eu falo muito na internet, eu não sou feminista. Por quê? Porque quando eu penso em feminismo, eu não penso naquela frase, direitos iguais para homens e para mulheres. Eu penso em todo o estereótipo que cerca as feministas.
E segundo esse estereótipo, a feminista é aquela, não preciso descrever, todo mundo aqui sabe, né? Não vou perder tempo, mas ela chega a ser caricatural. Então, eu não me encaixo nessa caricatura, mas é óbvio que eu acredito que homens e mulheres precisam e devem ter direitos iguais. E eu percebi, vendo as suas entrevistas, que as pessoas confundem muito quem você é e o que você quer. Porque taxam você como uma feminista radical e, pelo menos na minha interpretação do que vem a ser uma feminista radical, você não se enquadra. Eu te enxergo como uma mulher que defende os direitos das mulheres, independentemente das questões ideológicas dessas mulheres. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro que eu sou uma implacável com a injustiça. A minha luta, ela é pela justiça para todas as mulheres, como você falou, independentemente da classe social, da cor, da origem, da religião, da ideologia política, de classe social, de idade, da orientação sexual. É mulher, está sofrendo violência por ser mulher, ela merece a aplicação da lei e a luta implacável pela justiça. Nós temos, Cíntia, infelizmente, a cada 1h30 uma mulher é morta no Brasil por ter nascido mulher. Explica isso melhor pra gente. Sim. Nós temos um índice de violência altíssimo no Brasil. E as mulheres sofrem violência pela desigualdade de direitos. Ainda existem mulheres que apanham a cada 12 minutos por serem mulheres e não se encaixarem no estereótipo que a sociedade espera para aquela mulher. Então, assim, nos processos que eu pego de violência doméstica, sou promotora há quase 20 anos, há 15 anos atuo praticamente exclusivamente na defesa dos direitos das mulheres, nos processos criminais, fazendo júris, todos os crimes que vocês possam imaginar, desde uma violência física, de um xingamento, uma violência psicológica, até estupros de crianças de 1 ano. Até estupros de menores de 14 anos, que, na minha concepção, é um dos crimes mais graves pelas sequelas que isso traz para a vida da mulher. Daquela menina que foi estuprada, abusada sexualmente e convive com isso até hoje. Até mulheres da minha idade, da sua idade, são sequelas que praticamente não se apagam da vida dessas mulheres. E, infelizmente, nós ainda somos as maiores vítimas desses crimes. Então, eu percebo que existe uma sensação ainda de posse, de propriedade, de controle da vida da mulher, como se ela não tivesse liberdade para fazer suas escolhas e ser quem ela quer ser. Isso não é uma questão progressista, tampouco conservadora. Isso é um direito da mulher. Então, para mim, eu não misturo ideologia política com a escolha da mulher, as características físicas, a personalidade daquela mulher, com a questão do feminismo e da defesa dos direitos das mulheres. Todas nós, você, eu, a mulher da periferia, da comunidade, a mulher mais velha, a mulher jovem, a menina, merece ser respeitada pela sua condição do sexo feminino. Então, quando você fala, eu acho muito engraçado isso, porque eu também vejo em você, do meu ponto de vista, e eu te respeito e te admiro muito e aprendo com você, sigo suas regras, porque eu gosto de falar bem, corretamente o português, eu gosto de escrever, eu tenho obrigação de escrever Sim. corretamente como promotora de justiça, então eu me pego muito nessas questões e tento também ajudar as pessoas a falar melhor, a escrever direito e se comunicar bem. Então quero te dizer aqui, deixar meus agradecimentos como mulher, reconhecendo a sua competência, o seu trabalho maravilhoso e Gente, o quanto que você maravilhosa. anima os nossos dias, não só com a sua beleza física, porque você tem uma beleza estonteante, é muito bonita obrigada. mesmo, mas você tem uma beleza dentro de você, você é generosa, você está ajudando as pessoas a se comunicarem melhor. E você me ajuda, eu queria deixar isso aqui claro. Muito Mas eu vejo obrigada. essa contradição porque você é uma mulher que tem uma grande competência, você é uma mulher que tem a sua liberdade de escolha muito definida e você zela e preza isso. Sim. E você fala que você não é feminista. Para mim, você é uma feminista. Por quê? Porque para mim, feminista não tem um rótulo que define essa mulher. É quem luta pelas mulheres, é quem luta por si.
como mulher. Aham. E o que a gente tem que evitar? Que essa pauta, que este nome feminismo seja apoderado e apropriado por questões ideológicas. Pela esquerda, por exemplo. Para mim, o feminismo não é uma pauta de esquerda ou um termo de esquerda. Para mim, o feminismo é uma luta de igualdade para as mulheres. Assim, para que nós consigamos evitar exatamente o que eu falei, que a cada 1h30 uma mulher seja morta. É uma luta por igualdade, por direitos, mas é óbvio que isso pode ter nascido na esquerda. Mas O não feminismo é, nasceu na esquerda. mas não é uma luta só da esquerda e que deve ser apropriada pela esquerda de forma radical. Não é uma luta contra os homens. Eu jamais luto contra os homens. Eu luto contra a violência, que muitas das vezes, ou 99% das vezes, é cometida contra as mulheres pelos homens, numa relação íntima de afeto, ou em relações de parentesco, ou que convivem no mesmo ambiente, ou assédio sexual no trabalho. 80% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. Então são questões que nós temos que enfrentar. E o feminismo trouxe o quê? Essa união das mulheres pela luta por igualdade e contra a violência. Não é de esquerda, é minha, que não me identifico com uma pauta ideológica, política, partidária de esquerda, mas sim com uma pauta suprapartidária para todas as mulheres brasileiras. Então, me considero feminista, o que não quer dizer que eu sou da esquerda radical, não quer dizer que eu tenho uma posição ideológica de esquerda, quer dizer que eu sou feminista porque eu me considero uma mulher que, de mãos dadas com outras mulheres de esquerda, de direita, de centro, luta por uma igualdade por todas nós. E isso é muito importante. E outra, Cíntia, eu acho uma coisa que eu quero deixar aqui claro: os rótulos não me definem. Se for necessário falar que sou feminista ou que não sou feminista, sabe o que me define? As minhas atitudes, as minhas ações. Tem muita gente que fala bonito e faz coisa feia. Sim. Tem muita gente que fala feio e faz coisa feia. Tem muita gente que fala algo que é inapropriado, mas atua em prol das mulheres, em prol dos direitos das pessoas, das crianças, dos idosos, das idosas, dos adolescentes, contra a corrupção. Então, o que eu vejo? O que eu presto atenção? No que as pessoas fazem. É óbvio que o melhor cenário é falar certo, apropriado, e agir da forma apropriada, principalmente quando você exerce um cargo público. É um comprometimento nosso, é uma missão. Você está lidando com a vida das pessoas que colocaram em você uma responsabilidade, uma esperança. É como se elas tivessem te dado um cheque em branco para você falar em nome delas. E eu, como promotora, não é diferente. Apesar de eu não ter sido eleita, eu passei num concurso público, mas para defender a sociedade brasileira de qualquer tipo de crime ou situações de injustiça. Então, rótulos não me definem e eu tenho obrigação de falar corretamente, de forma apropriada e agir conforme o meu discurso. Estou cansada de muito blá blá blá, muita falação e pouca ação. Eu trabalho com atitudes, com ação, com resultados. Eu acho que para mulher de direita, eu sou uma mulher de direita, que para mulher de direita falar que é feminista, eu já entendi tudo, tá? Eu sei, eu entendi tudo. Mas a gente vai ter que mudar esse nome. Sim. Vai ter que ter um outro nome, porque a mulher de direita, ela vai ter dificuldade de falar que ela é feminista. Pode usar o nome que vocês quiserem. As mulheres de direita, eu me identifico muito mais com a pauta da direita do que de esquerda. Eu não gosto de falar da pauta conservadora, porque falar conservadora é algo muito subjetivo. O que é uma pauta conservadora para você? O que é ser uma mulher conservadora para você? O que eu entendo. Por exemplo, vou só te fazer uma pergunta para complementar a minha questão em relação à pauta conservadora ou à mulher conservadora. Uma mulher conservadora pode ser divorciada? O que é uma mulher? O que é uma mulher conservadora? Porque assim, a gente não pode ter nomes ou conceitos de exclusão, que excluam pessoas daquele nicho, daquela união de mulheres. Então, quando você fala pauta conservadora, mulheres conservadoras, e as mulheres que sofrem violência, são de direita, sofrem violência num casamento, elas têm que manter a família a qualquer custo, elas podem ser mortas, os agressores não serão punidos, não se aplica a lei para eles. Então, eu queria entender. Eu sei o que é, obviamente, mas para passar para as pessoas, o que é uma mulher conservadora? Olha, eu tive esse debate com a Adriles Jorge, debate não, né? Uma conversa rápida sobre isso, com o Weintraub,
com Fernando Conrado, com vários outros entrevistados, e a conclusão a que eu cheguei foi só uma, de que o conservador tenta conservar, não necessariamente ele consegue. Então, ele acredita que a família é algo que precisa ser preservado, e é aquele que não tenta mexer muito em time que está dando certo. Então, o conservador sempre vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de aceitar certas ideias muito modernas e progressistas. Agora, se a gente pensar, eu estou entendendo o que você está falando, se a gente pensar na palavra conservador no seu sentido mais literal, eu deixo de ser, porque eu sou divorciada, eu não conservei o meu casamento. Mas a tentativa é sempre de se conservar as coisas. Enfim, o que eu entendo, finalizando essa conversa, é que para a mulher de direita é muito difícil usar a palavra feminista. Para Então, ela, isso é... Eu não consigo. Tá, eu vou dizer o seguinte, nós temos muitas feministas de direita que não se identificam com o tema, mas que agem em prol das mulheres, agem como feministas, com o conceito do que é o feminismo, que é uma luta por direitos iguais entre homens e mulheres, de modo a proteger as mulheres principalmente da discriminação, da desigualdade e da violência. Agora, quando você fala isso, Cíntia, eu só vou fazer uma colocação aqui para defender todas nós. A questão de conservar em relação à mulher não é algo de mulheres conservadoras que se identificam com a direita, é da personalidade da mulher. Todas nós mulheres, mesmo sofrendo violência, a gente tem uma grande tolerância com essa violência, até porque nós tentamos de qualquer jeito salvar a família e conservar a família. Então isso não é próprio das mulheres só de direita, isso é próprio de todas as mulheres. Nós temos uma tendência, até por uma questão cultural, histórica e da nossa personalidade de sermos cuidadosas, de sermos mais unidas com a família, de sermos as mães da sociedade brasileira, dos homens e das mulheres. Nós temos essa tendência a conservar o casamento, a família. Então, isso não é próprio das mulheres de direita, isso é próprio das mulheres brasileiras. Nós tentarmos a qualquer custo preservarmos a nossa família. O que não podemos admitir e permitir, inclusive na própria igreja evangélica, e eu tenho muito contato com a Bispa Sônia, que é uma igreja conservadora de direita, elas não permitem a violência doméstica a qualquer custo, sem que a mulher se defenda, busque ajuda, faça boletim de ocorrência e zele pela sua integridade física e dos seus filhos, porque nós estamos falando de conservadoras, nós estamos falando de família. Sabe quem mais sofre com a violência doméstica dentro de casa? Os filhos, as meninas, os meninos, a própria família é a grande sofredora da agressão física, moral, psicológica, sexual e patrimonial quando estamos falando de violência contra as mulheres. A família, os filhos da violência são os mais abalados e os mais atingidos com a violência contra a mulher dentro de casa. Você tocou num assunto sobre o qual eu queria muito falar, e eu gostaria muito que você fosse bastante pedagógica, até para dar corte bom, né, gente? Que a gente gosta de corte. A gente aqui trabalha com corte. É o seguinte, para as pessoas, os tipos de violência que ocorrem contra as mulheres não são tão claros. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar para você como age o abusador, como que vocês chamam? Abusador, o cara que pratica a violência psicológica. Como é feita a violência psicológica contra a mulher? Bom, muito importante sua pergunta, e nós precisamos esclarecer para todas as mulheres que a violência não é só a física. Não pode esperar um tapa para se identificar como vítima de violência, romper esse relacionamento e pedir ajuda. E essa ajuda, quando eu falo, nós precisamos pedir ajuda, não é só a denúncia ou a denúncia do ponto de vista criminal, processual da justiça. Buscar ajuda é buscar
apoio psicológico, é buscar apoio das amigas, da família, das colegas de trabalho, das vizinhas, porque sozinha a mulher não consegue sair da violência. Ela não consegue Exatamente porque este abusador, o agressor da violência psicológica, ele é manipulador. E ele faz com que essa mulher entre em parafuso, achando que a culpa é dela, ou que ela está exagerando, ou que ela está vendo coisas. Ele faz ela acreditar em que ela não viu uma situação, não sentiu os danos morais ou emocionais daquele ato por ele cometido, como se ela fosse louca. Chama-se gaslighting isso. É a mulher entender que ela é louca e que ela está vendo fantasmas, está criando situações na cabeça dela e que ele é a pessoa mais santa e mais maravilhosa do mundo. Então ela oscila naquela coisa, não, eu vi naquele momento. Ele falou isso para mim, ele fez isso, ele me controlou, ele impediu de eu usar determinadas roupas ou de me relacionar com determinadas amigas, ter determinadas amizades ou ir para o meu trabalho ou dar uma entrevista ou qualquer situação que me impeça de ser quem eu sou e de fazer as coisas que eu gosto e quero fazer. E eles usam também a questão da proteção, né? Sim, mas aí ela fala, não. No dia seguinte ou depois de 2 dias que ele manipulou. Eu só queria cuidar de você. Eu só quero você para mim. Eu gosto tanto de você que eu quero você para mim. Você não precisa trabalhar. Eu pago as contas da casa sozinho. Então vai observando, vão observando que ele manipula aquela situação a ponto de você ficar totalmente dependente dele, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, isso quando ele não usa o seu patrimônio, fazendo dívidas em seu nome, impedindo que você tenha acesso ao crédito e a mulher acaba ficando dependente financeiramente dele. Muitas vezes fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo que eu peguei outro dia num processo. Ele usava o carro da mulher colocando as multas. Então, todas as multas que ele levava ficavam em nome da mulher, ela não sabia. Porque ele escondia as correspondências das infrações, ela já estava com a carteira cassada e com dívidas fiscais das multas, porque ela não pagava, ele não pagava, e isso impede a mulher, inclusive, de ter acesso ao crédito, fica com dívidas fiscais, então é um dano ao patrimônio e à possibilidade de crédito, de geração de renda, de trabalho, de várias outras consequências que a mulher devedora fiscal tem. Então, ele manipula essas situações, fazer dívidas em nome da mulher, não pagar, levar multas no nome da mulher, não avisar, não pagar, muitas vezes usar cartões de crédito da mulher e não pagar, fazer financiamento em nome da mulher e não pagar, sujar o nome da mulher. Impedir o acesso ao crédito, impedir dela trabalhar, muitas vezes sumir com os documentos dessa mulher e impedir que ela se identifique como cidadã. Se apresente como cidadã, sem carteira de trabalho, sem documento, sem cartão. Como que essa mulher, ela perde a identidade dela? E muitas vezes ela não percebe, não, eu quero cuidar da família, eu só quero cuidar de você, é assim que funciona, deixa que eu administro os bens, deixa que eu administro até seu salário. Eu peguei caso em que a mulher recebia o salário e quem administrava o salário da mulher era o homem. Ela não via nem a cor do dinheiro e para ela comprar, por exemplo, um absorvente na farmácia, ela tinha que pedir para ele do dinheiro que ela ganhava. Então são manipulações. Mas eu só quero cuidar do patrimônio, da família de você. É excesso Seus amigos de amor. não prestam. Ninguém presta. Todas as amigas dão em cima dele e não prestam. A família não gosta dela, porque ela é problemática, só ele gosta dela, ela arranja confusão, a família não gosta, a família tem inveja dela, cria uma situação de sempre você ficar em posição de desconforto e de uma pessoa não grata, de uma pessoa não querida. E a única pessoa que gosta dela, quem que é? Ele. Então cria essa dependência emocional. E quando ela está sendo agredida na sua moral, na sua honra, ele não bateu, ele não deu o tapa. A dor emocional. E quando a gente sofre violência psicológica, Cíntia, dói tudo. O corpo dói. O cabelo, sabe aquela dor do cabelo quando você está com febre, com resfriada, gripada, que dói o cabelo, dói tudo? É uma dor emocional, dói a alma. E ela desenvolve doenças psicossomáticas. Sim, também, né? Quais são as consequências da violência psicológica? Doenças
físicas ligadas a essas doenças psicossomáticas, como fibromialgia, artrite, muitas vezes... São doenças autoimunes? Sim, que diz respeito à imunidade. Desenvolvem essas doenças de baixa resistência, como herpes. E essa mulher também acaba desenvolvendo doenças psíquicas, como síndrome do pânico, depressão, automutilação, pensamentos suicidas, distúrbios do peso, do sono e doenças sociais. A saúde social da mulher também é abalada. Quais são as doenças sociais? O isolamento. A mulher não faz mais nada para ela, fica isolada. Ela não tem amigos, ela não tem ambiente social, ela não trabalha, ela desistiu dos estudos, ela desistiu da essência feminina. E isso faz com que essa mulher acabe, de alguma forma, adoecendo na sua alma enquanto mulher. Ela não se identifica mais, ela deixa de sonhar. Ela deixa de realizar. E o que tem mais de bonito na mulher, eu acho, são as nossas realizações. É a nossa personalidade, a nossa sensibilidade, é o nosso estilo cuidador, zeloso, generoso, de paz, de união, de equilíbrio, de luta. Tem uma coisa mais bonita do que olhar para uma mulher como você, por exemplo, e ver tudo que você conquistou sozinha com o seu trabalho, com o seu estudo, e levando isso para a população brasileira? Eu acho maravilhoso. Independente de você falar que é feminista, que não é feminista, que é de direita, de esquerda, isso é maravilhoso. Eu admiro as mulheres brasileiras. Nós somos muito fortes e grandes sobreviventes, porque ainda sofremos um alto índice de violência contra a mulher. Agora, só para terminar, esse comportamento manipulador dele faz com que ele te confunda. E por isso que a gente não percebe que é vítima de violência psicológica. Então, assim, ele é muito carinhoso, muito cuidadoso, tem momentos de muita felicidade, te mima, faz você se sentir a melhor mulher do mundo. E de repente, pum! Vem uma humilhação, vem uma ofensa, vem uma traição, vem um comportamento de que você não gosta, o isolamento. Então, essa manipulação faz com que você se confunda. Nossa, não é possível que ele é ruim. Olha como ele me trata, olha como ele é carinhoso, olha como é lindo, olha como é maravilhoso, olha como é bom pai, olha como ele é bom filho, olha como ele é bom trabalhador, olha como ele é querido na sociedade. Porque os homens abusadores psicológicos são sedutores sociais. Todo mundo gosta dele. Putz, de um cara bacana, maravilhoso, excelente, mas a sociedade não enxerga como ele é no relacionamento íntimo de afeto. Ele te diminui, ele te isola, ele te controla, ele te proíbe. E nenhuma mulher merece passar por uma situação como essa. Isso já é considerado crime? Sim, nós estamos lutando desde 2016 para a criação do crime, que chama-se o tipo penal da violência psicológica. E em 2021, em agosto do ano passado, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, juntamente com um pacote de outras leis para as mulheres, a lei que criminaliza a violência psicológica. É crime violência psicológica, que é o abalo emocional causado na mulher diante de comportamentos abusivos, controladores e humilhantes daquele homem numa relação íntima de afeto. Pode ser namoro, pode ser casamento, pode ser convivência, pode ser união estável. Aliás, você falou união instável, eu lembrei de uma coisa que outro dia eu perguntei para uma vítima, eu falei, vocês são casados ou vivem em união estável? Doutora, é uma união que não é muito estável, é instável. E aí eu lembrei quando você disse. Aliás, eu aprendo muito todos os dias nas audiências, na promotoria, recebendo as denúncias das mulheres, porque atualmente eu recebo praticamente todas as denúncias de violência contra a mulher no Brasil, porque eu coordeno a ouvidoria das mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão máximo da nossa instituição. Como consegue comprovar? Com laudos psicológicos, com laudos médicos, mostrando que daqueles comportamentos a mulher sofreu uma doença, uma lesão à sua saúde física, psíquica ou social. 6 meses. 6 meses não, desde agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses de lei. 7 meses de violência psicológica. Mas antes, eu como promotora já denunciava a violência psicológica, porque nós temos o crime da lesão corporal.
E a lesão corporal, o crime ele diz o seguinte, é ofender a integridade física, o corpo, deixando marcas ou não, por exemplo, um tapa na cara. Deixa um vermelhidão, depois sai. Então você muitas vezes não consegue comprovar a marca do tapa na cara. Mas Sim. houve aquela agressão à sua integridade física. É o sofrimento físico, é a dor física que deixa marcas ou não. Lesão corporal, integridade física ou lesão à saúde. Então, quando nós falamos lesão à saúde, nós podemos encarar lesão à saúde física, psíquica ou social. Eu já denunciei vários casos antes da comprovação do crime específico de violência psicológica, a própria violência psicológica como lesão à saúde física, psíquica ou social, comprovando com laudos psicológicos, laudos médicos, a ocorrência desse dano à saúde da mulher por comportamentos agressivos e violentos daquele parceiro, daquele namorado, daquele convivente. Tá, você falou então que essa lei foi aprovada há mais ou menos 7 meses. Eu fiz uso da Lei Maria da Penha, você sabe disso, obviamente, não vou falar nomes aqui. E eu queria dar o meu depoimento sobre isso. Eu acho que talvez esteja até transparecendo aqui o meu nervosismo, porque ela está falando e vem um filme à minha cabeça. Não foi minha intenção. Não, imagina, tá? Imagina. Vem Mas um filme na minha cabeça. Eu estou aqui para te apoiar, Cíntia, no que for necessário. Não, mas agora eu acho que já... Também. Mas enfim, eu acho que é importante que as pessoas saibam que pessoas como eu, e pessoas, porque eu sou uma mulher extremamente forte, né? Quem me acompanha sabe da minha história de vida, que foi toda uma luta sozinha, blá, 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 blá. Sou forte, sou corajosa, cheguei aqui sozinha, sem a figura paterna, e apesar das minhas escolhas, das escolhas que eu fiz na vida, das escolhas masculinas, porque eu tive raríssimos namorados que me apoiaram, raríssimos, porque esse tipo de trabalho que a gente tem, que a gente se expõe, não é para qualquer homem, né? Mas enfim, e eu precisei fazer uso da Lei Maria da Penha por causa de um abuso psicológico muito grave, muito forte, você sabe como foi. E quando eu cheguei, foram 4, 5 horas, sei lá, 6 horas lá na delegacia e tal, e na hora em que eu só tinha nas mãos, fui sozinha, eu só tinha nas minhas mãos áudios em que a pessoa me ameaçava. Eu tentava contar a história, e as pessoas foram atenciosas comigo na delegacia e tudo, mas aí eu saindo de lá, eu perguntei, vai dar em alguma coisa? Porque eu não tô aqui com a cara roxa. Eu não vai dar. Aí a frase que eu mais ouvi foi: vai depender muito da cabeça do juiz ou da juíza. Cabeça de juiz é coisa que a gente nunca sabe. Aí eu me lembro de a pessoa lá falando assim comigo que a violência psicológica em si não era exatamente um crime, que eu precisaria comprovar que ele estava me ameaçando. E a forma como ele me ameaçava naqueles áudios era uma forma, assim, não é assim, eu vou te matar. Não era assim. Sim. Então, eu me senti, apesar de ter conseguido a Lei Maria da Penha, eu me senti quase que sem crédito. É meio assim, camuflada a forma da ameaça. São ameaças veladas. Assim, não, ele falava, você vai se ver comigo. Não faça tal coisa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Eu tenho poder. Ele falava isso. Só que não era um eu vou te matar. Não faz mal, mas é uma ameaça. Você vai ver o que vai acontecer com você diante de uma situação de discussão. Isso pode ser uma ameaça. Mas é também ou você vai ver... né? Mas o que acontece? Numa situação em que já há uma agressão verbal, onde já há uma situação de litigância, de briga, em que vem uma palavra como essa, ou uma frase como essa, já leva a crer que há uma situação de risco e há um crime de ameaça. Agora, quando você fala, cabeça de juiz, etc., em relação à violência contra a mulher, nós estamos evoluindo muito. Por quê? Porque existe um comprometimento do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública dos Estados com a questão
da violência contra a mulher no Brasil. Nós temos protocolos, tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto no Conselho Nacional do Ministério Público, de capacitação obrigatória das pessoas que atuam nessas varas e promotorias de violência contra a mulher, que seria também o protocolo agora aprovado pelo CNJ, Cíntia, da instalação desse protocolo de perspectiva de gênero nos julgamentos. Olhar a mulher como vítima de violência em situação de risco e levar em consideração as condições em que a mulher vive naquela situação e no Brasil de uma forma geral. Nós ainda estamos numa situação de extrema desigualdade e violência. E nós devemos ser enxergadas como vítimas de violência, e não as mulheres que batem nas portas da justiça, aí de esquerda, de direita, pretas, brancas, quaisquer mulheres, como você, que falou ser uma mulher de direita, conservadora, e foi vítima de violência e bateu nas portas da justiça. E a lei que te acolheu, e eu falo isso com orgulho, é uma luta do movimento feminista. Sim. Então nós não podemos excluir essa luta e deixar de mencionar o trabalho maravilhoso de muitas mulheres que nos antecederam e de direita também, que conquistaram importantes espaços para as mulheres na política, na economia. Então uma luta, isso que eu falo, é uma união de mulheres. Só as mulheres de esquerda não vão conseguir fazer, nem as de direita. Nós precisamos sempre nos unir. Nós mulheres já somos muito divididas em questões de julgamentos sociais, de estereótipos e daquela questão cultural também de que as mulheres disputam entre si, de que mulher não vota em mulher, mulher não apoia mulher quer sempre passar a perna. Não podemos se apropriar desse discurso. Nós temos que transformar, porque senão os homens vão dominar o poder e nós vamos ficar ainda discutindo coisas de menos importância. Que são importantes para nós, são as conquistas. Então, o que eu te falo? Os juízes, promotores, delegados, delegadas, enfim, as pessoas e autoridades envolvidas na questão da mulher, Cíntia, estão cada vez mais engajadas, comprometidas com a questão, e há uma obrigatoriedade imposta pelos órgãos superiores da capacitação periódica dessas pessoas. E mais, hoje em dia a internet escancara tudo. Então, situações de injustiça, situações de violência são expostas nas redes sociais. Falas inapropriadas, falas que agridem a honra e a imagem da mulher, não sua e minha, da mulher no coletivo. Isso traz um dano social muito grande para todas nós. Tudo isso hoje em dia é exposto nas redes sociais e a sociedade exige justiça e o comprometimento das autoridades com a pauta feminina. Aliás, o líder homem, os líderes homens que observarem a importância da nossa pauta, dos nossos direitos e abrirem as portas para nós mulheres, serão os grandes líderes mundiais, porque nós precisamos estar nos espaços de poder, é um direito nosso e é uma obrigação de pessoas que estão no poder, com a caneta na mão, e 90% ainda é o público masculino, por isso que nós temos que se aproximar dos homens, seja esse líder qual for, de qual partido, de qual ideologia, eu quero conversar com esses homens, mostrar os dados, mostrar quais são as violências que nós sofremos, onde nós precisamos avançar e alcançar em termos de direitos e de oportunidades, para que eles assinem, sancionem leis, abram espaços para nós, escrevam que nós mulheres temos e podemos e devemos estar em todos os espaços de poder e liderança. Esse é um direito nosso e é um benefício para a sociedade ter mulheres com vários tipos de personalidade governando os estados, o país, fazendo parte dos ministérios e da economia, e como professoras, como médicas, como empresárias, ou dentro de casa, se for uma escolha dela. É isso que nós temos que lutar, pela liberdade dessas mulheres, de todas nós. Então foi a lei que te protegeu, que foi uma conquista também das mulheres que lutam há muito tempo pelos nossos direitos. Claro. Existe diferença da violência física praticada pelo homem rico em relação à violência física praticada pelo homem pobre? Ou seja, mulher rica apanha de forma diferente, assim? Existe um modus operandi diferente do agressor rico para o agressor pobre? De jeito nenhum. Nunca vi isso.
Aliás, o que eu vejo, Cíntia, quando eu pego os boletins de ocorrência, eu não vejo a idade, eu não vejo, num primeiro momento, eu leio, eu vejo os fatos, exatamente para não fazer nenhum tipo de juízo de valor em relação àquela mulher. Depois que eu leio os fatos, que eu já formei a minha convicção, vou ver para fazer todos os recortes necessários. Se a mulher é preta, se a mulher é branca, se a mulher é rica, se a mulher é pobre, se ela trabalha, se ela depende economicamente do agressor, para que nós possamos, de fato, proteger aquela mulher com essas circunstâncias apresentadas no boletim de ocorrência. Mas não existe uma violência diferente entre a mulher rica e a mulher pobre. Todas sofrem violência e os agressores cometem a violência do mesmo jeito. O que tem muito é que as mulheres ricas muitas vezes têm vergonha de falar que sofrem violência. Mas elas também têm mais acesso ao sistema de justiça, com advogados, com facilidade de ir para uma delegacia ou de acessar a justiça. Já as mulheres pobres, elas sofrem violência, têm que ficar na fila para fazer um exame de corpo de delito, têm que enfrentar muitas vezes uma delegacia, não tem acompanhamento de advogadas, elas sofrem muito mais com a violência doméstica do que as mulheres ricas. Mas a violência em si é a mesma. É a mesma. É a mesma. É, porque o cara, ele não chega e bate logo de primeira, né? Alguma coisa, esse tipo de violência aí já, assim, do apanhar de fato, eu nunca passei exatamente por ele. E eu imagino que seja, né, assim, imagino, tá? Imagino só que para se denunciar, seja de fato menos doloroso, mais fácil, porque você chega lá e não tem como negar. Você tá toda roxa, machucada. É mais fácil a prova. É a prova. Porque você enxerga a violência física que deixa marcas, materializa tudo isso que eu tô falando. Então, você olha para uma mulher com olho roxo, você fica muito sensibilizada e muito mais comovida com a situação do que uma mulher que chega chorando falando que sofreu violência psicológica e que tá com depressão. Mas os danos causados são iguais e às vezes mais graves na violência psicológica, porque isso já está se alastrando há algum tempo. Agora, ninguém acorda e bate numa mulher, ninguém acorda e mata uma mulher. Existe uma escalada da violência. Qual que é esse modus operandi que, pelo que eu estou entendendo, é igual no rico e no pobre? Sim, é praticamente o mesmo. Começa com uma violência moral, com esses relacionamentos abusivos, esses sinais de relacionamentos abusivos que eu já falei, ciúmes excessivo, controle, desqualificação da mulher. A intenção dele é diminuir a mulher, é fazer com que a mulher não confie mais nela mesma, deixe de fazer as coisas que ela gosta, deixe de se arrumar, deixe de trabalhar, perca a sua essência para ficar totalmente dependente dele. Abra mão da sua identidade, da sua personalidade enquanto mulher. Principalmente quando as mulheres fazem muito sucesso e esses homens não conseguem lidar com o sucesso feminino. Ela vai ficar sozinha para sempre. Como se fosse também algo muito... Claro que, entendam, ninguém quer ficar sozinha, mas a gente prefere muitas vezes, pela nossa independência, ficar sozinha, não é nem a profissão, é ficar sozinha do que ficar num relacionamento abusivo, gente, porque você pode ser a próxima vítima de um feminicídio. A gente de egoísta, de narcisista. Sabe? E às vezes você nem tem uma profissão, mas você não quer ficar num relacionamento abusivo. Você não quer sofrer violência para falar que tem alguém. Eu acho que nós temos que sempre resgatar isso. Como se sente na liberdade de dar um soco numa mulher? Porque é uma questão, exatamente o que eu falei, é uma luta por igualdade. Ainda temos a sensação de que homens e mulheres não são iguais perante a lei, como se os homens fossem superiores. Então eu vejo em processos que eu pego todos os dias, assim, eu vou ensinar ela como se faz. Ela não sabe cozinhar? Apanha. Ela não cuida dos filhos? Apanha. Ela falou isso pra mim? Apanha. Ela não me obedeceu? Apanha. É um horror. Em pleno século XXI, nós temos situações gravíssimas de violência contra a mulher, em situações como essa, em que como se a mulher fosse uma escrava, uma serviçal, fosse dominada por ele, tivesse que obedecer às ordens dele. Isso, para mim, não é uma pauta conservadora, isso é uma pauta de injustiça. As mulheres de direita e de esquerda merecem respeito. É isso que eu falo. Agora, eles vão agindo com esses sinais de um relacionamento abusivo. Ciúmes excessivo, xingamento, humilhação, controle, posse. A mulher vai perdendo a sua autoestima e depois vem uma violência psicológica, onde ela pode adoecer. Aí depois vem a física. Nem sempre vem a física. Eu acho que foi isso que você quis me perguntar. A diferença entre a violência nas classes baixas e na classe alta. Na classe média, média alta. Das mulheres menos privilegiadas e das mulheres mais privilegiadas, não é isso? É que a violência
psicológica, ela acontece muitas vezes nas classes mais altas também, porque aqueles homens que são conhecidos socialmente não querem ser identificados como agressores. Então eles não batem na mulher, eles cometem esse tipo de violência psicológica camuflada. Mas não bate, mas joga coisa na direção da mulher. Não, mas sim, joga coisa. Dá soco na parede. É intimidação. Bate a porta que você acha que você leva um susto e vai morrer. Bate a porta, dá soco na parede, joga objetos, bate na mesa, com comportamentos intimidatórios. Isso também tem na classe baixa. Eu não vejo diferença. O que acontece é pessoas importantes, que muitas vezes se valem do cargo, do emprego, da função, de uma hierarquia espiritual, como foi o caso do João de Deus, no qual que eu você atuou. ouvi 200 e poucas vítimas, em casos de outros líderes religiosos, espirituais, ou pessoas que possuem alguma hierarquia, seja financeira ou seja de profissão, sobre a vítima. O que eu percebo? Que essas pessoas não querem deixar marcas da violência, para não serem identificadas publicamente como violentos. Então, eles têm uma violência psicológica mais intensa. Agora, é óbvio que isso não é uma característica do rico e do pobre, é uma característica do homem violento, do homem abusador, que vai ter tanto na classe baixa quanto na classe alta, e ele não tem sempre diferença. vai cometer esses abusos, ele não para? É um comportamento. Os crimes de violência contra a mulher são comportamentais. A questão não é que ele faz do crime um modo de vida dele, o patrimônio, o tráfico, o roubo, não. Ele tem um comportamento de menosprezo e discriminação às mulheres. Ele não respeita os direitos das mulheres, é um comportamento. Por isso que eu entendo e defendo isso, e peço desculpas para quem não acredita, mas eu vi na prática o resultado positivo desse projeto, que é a ressocialização dos agressores. Eu trabalho com essa ressocialização, essa possibilidade dos agressores mudarem esse comportamento agressivo, fazendo com que eles entendam os direitos das mulheres, a evolução dos direitos das mulheres, o que é violência, quais são as consequências na mulher, na família, tentando de alguma forma debater sobre o tema, fazendo com que eles mudem. E aí nós precisamos do que para dar certo? A responsabilização da conduta. Então ele tem que ser denunciado. Não é que nós vamos perdoar o crime cometido, nós vamos de alguma forma fazer com que ele se responsabilize, tenha uma punição por isso, mas receba uma possibilidade, uma oportunidade de se ressocializar, se reeducar em relação aos direitos das mulheres. E em todos os lugares que eu apliquei esse projeto, Cíntia, nós tivemos uma diminuição da reincidência de 65% para 2%. Veja quantas mulheres foram salvas nos processos em que houve a ressocialização daquele agressor, ainda com a punição. Ele recebeu uma pena, mas ele foi conduzido. Uma pena de 3 meses em regime aberto, 6 meses em regime aberto, ou até 1 ano, ou que foram presos, mas eles estão se reintegrando à sociedade com uma ressocialização. Sabe, tipo, alcoólatras anônimos? Uhum. Que as pessoas vão cuidar de um vício. Os batedores anônimos. Os agressores anônimos. Não são anônimos, tá? Porque são identificados, são réus que estão respondendo a um processo criminal. Já deu o nosso tempo. O que já você deu quer muito que eu certo. faça, Gabriela Mansur? Eu continuo, depende de você, tadinho. Não, você que sabe, vamos lá. O que a gente tem? São 20 para as 10, é isso? Tá vendo, Brasil, tanto que a gente trabalha, são quase 10 horas da noite, Gabriela Mansur tá aqui. Não, firmes e fortes, eu adoro falar sobre esse tema porque eu quero colaborar com a sociedade, com as mulheres, eu quero tirar essa pauta da esquerda só, e é uma pauta de todas nós, é uma união de mulheres, a gente tem que trazer isso para um equilíbrio, Cíntia. Nós temos que tentar, nós mulheres temos uma obrigação, sermos a ponte entre os dois lados de mulheres que sofrem violência da mesma forma. Nós precisamos unir essas mulheres e termos uma pauta única em prol dos direitos das mulheres. Eu já fui muitas vezes agredida pela minha fala pela esquerda e agredida pela minha fala pela direita também. Aliás, eu fui uma vez ofendida injustamente porque estava falando que todas as mulheres sofriam violência, dei exemplos de mulheres e porque eu citei o nome de uma mulher que as pessoas que estavam lá não concordam com a ideologia política dela ou com o comportamento dela, eu fui vaiada enquanto promotora de justiça, não que eu seja melhor do que ninguém, só que eu estava lá colaborando, explicando o que é violência política, quais são as mulheres que sofreram violência política. Eu fui vaiada e agredida na minha honra e na minha integridade física e moral. Fiquei muito
muito triste. Mesmo assim, eu não deixei de lutar, eu não deixei de receber as denúncias de ninguém, porque é o meu papel, a minha missão e o meu comprometimento enquanto promotora de justiça, mulher e cidadã brasileira. E eu vou continuar recebendo as denúncias de todas as mulheres e lutando pela justiça em prol de todas, em prol da família, em prol dos homens que muitas vezes têm suas filhas assediadas no trabalho, na escola, na rua. É para todas e todos nós o combate à violência contra a mulher e a promoção dos direitos das mulheres. Os homens também são grandes beneficiados com a pauta feminina, com as mulheres nos cargos de liderança e a luta pelo fim da desigualdade e pelo fim da violência contra a mulher. Hoje sou eu, você, amanhã pode ser a nossa filha, a nossa irmã, a nossa mãe, a nossa namorada, a nossa parceira, dos homens, que também têm mulheres, obviamente, na sua vida, na sua família, no seu convívio. E eles também têm que zelar pelo fim da violência contra essas mulheres. Como a gente não vai ter tempo de conversar sobre tudo que eu pensei, a gente vai ter de marcar uma outra entrevista, que para mim é maravilhoso. Já que a gente praticamente falou apenas da violência contra a mulher, essa violência doméstica, você poderia explicar para as pessoas aqui, para a gente finalizar, como que a pessoa faz? A mulher está em casa, ela está passando por uma violência, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, ela se encaminha, ela vai até uma delegacia, e aí como que é o processo da Lei Maria da Penha? O que ela pode esperar? Como que ela faz? Bom, primeiro que a mulher que sofre violência precisa de ajuda, precisa de apoio. Sozinha, ela não consegue sair dessa situação de violência. Ela está muito fragilizada. Eu vejo que as mulheres chegam no fórum, Cíntia, na promotoria, encurvadas, tristes, desarrumadas, sem vaidade, sem autoestima, destruídas pela violência, como se elas estivessem num buraco. E elas precisam sair de lá. Então tem que dar as mãos para essas mulheres para retirar elas dessa situação de violência. Quando eu passei pela situação difícil de encarar o processo do João de Deus, as denúncias, são dores muito profundas e marcas muito profundas nessas mulheres que acabam de alguma forma nos atingindo. Eu tenho uma sensibilidade e eu me emociono porque muitas vezes eu consigo sentir a dor da mulher que sofre violência, ainda que eu não tenha apanhado. A vergonha da mulher que é humilhada, ou o abalo emocional da mulher, a paralisação da mulher que sofre um abuso sexual. É algo que, como padre, tem um dom de Deus de proteger as pessoas, de trazer a missão e a voz de Deus para todos e todas nós. Eu sou fã do padre também. Acho que eu tenho essa missão de sentir essa dor e conseguir encaminhar como se fosse comigo. Então, todos os casos que eu pego, penso que poderia ser comigo e eu sinto essa dor e a gente encaminha e luta por justiça, enfim. Mas quando eu passei por essa situação, a Bispa Sônia me ajudou muito. E a Bispa Sônia é conservadora, então eu acho que a pauta conservadora, ela diz respeito também à família feliz. Não é a família Doriana de reportagem de televisão, é a família feliz, que vive com respeito, não é a família que sofre violência a qualquer custo, manter a família. É a pauta que valoriza a vida, que valoriza a família, que valoriza os direitos das pessoas, que valoriza a ética, a moral, o respeito pelo ser humano, pelas pessoas, cidadãos e cidadãs, crianças, idosos. Então eu vejo a pauta conservadora como isso. Então neste aspecto eu me identifico muito, porque não tem nada mais importante do que a minha família para mim. O meu núcleo familiar, eu com os meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, é muito importante isso. Então a mulher que sofre violência, ela precisa pedir ajuda para a família, para os amigos, para as amigas, para os vizinhos, para as vizinhas. Sozinha não sai da violência. E denunciar. Hoje nós temos vários canais de denúncias. Eu desenvolvi o projeto Justiceiras durante a pandemia para receber essas denúncias de forma online, e nós já recebemos mais de 10 mil denúncias em 2 anos de projeto e temos mais de 10 mil mulheres espalhadas em todo o Brasil ajudando outras mulheres. Independentemente de qual, se ela é de direita, de esquerda, de centro, é uma união de mulheres ajudando outras mulheres. Nós temos também as delegacias de polícia, os boletins de ocorrência online, que você pode fazer pela internet, o boletim de ocorrência, e as promotorias de justiça, as varas especializadas. Então, a mulher fez a denúncia, ela vai
poderá pedir uma medida protetiva, ou se eu, como promotora, receber esse processo, eu verificar que ela está em situação de risco, eu posso pedir uma protetiva para ela. Porque muitas vezes a mulher não conhece seus direitos, não sabe o que é a medida protetiva e como agir. Então ela faz o BO, o boletim de ocorrência, o delegado instaura o inquérito policial, que é um processo, encaminha esse processo para o Ministério Público, que vai analisar os fatos, denunciar aquele agressor por um processo criminal, vai pedir ou vai se manifestar a favor da protetiva e o juiz vai julgar. São processos rápidos, poderia ser mais, aliás, eu estou lutando por esse trâmite processual mais rápido para as mulheres. E funciona. A Lei Maria da Penha é mais forte que a violência. A gente precisa acreditar, precisa lutar por justiça e não se conformar com a impunidade no Brasil. Hoje nós temos redes sociais, nós temos vários canais, nós temos várias pessoas que são porta-vozes das mulheres que podem denunciar a situação de violência, fazer com que nós tenhamos uma vida equilibrada, uma vida feliz, que é o sonho de todas nós. Nunca deixemos de sonhar por sermos mulheres. E eu te pergunto, você já deixou de fazer alguma coisa por ser mulher? Se eu já deixei de fazer alguma coisa por ser mulher? Sabe que eu não sei? Não pensa, depois você me responde por WhatsApp. Eu faço essa pergunta para as mulheres. Vocês, como mulheres, já deixaram de fazer alguma coisa por serem mulheres, de sair à rua, de colocar uma roupa que vocês gostam, de trabalhar em algo que vocês queiram trabalhar e que não é próprio para as mulheres, ou de fazer algo que não é para as mulheres? Deixou de fazer algo que você gostaria de fazer, que você se sente feliz por ser mulher? E os homens? Vocês já deixaram de fazer alguma coisa que vocês gostem, que vocês queiram por ser homens? Então fica aí essa reflexão para todos e todas nós. E é aí que mora a desigualdade e a sensação de injustiça. E eu sempre falo, Cíntia, para terminar, nós estávamos falando sobre maternidade, sobre sermos ou não sermos mães, e eu sou extremamente realizada como mãe, então assim, meu conselho é que os filhos são as nossas grandes bênçãos, estrelas e motivos de felicidade, e respeito também quando a mulher não quer ser mãe, desde que seja uma escolha dela e que ela se sinta feliz e livre com essa escolha, porque existe uma pressão social da mulher ser mãe, casar, a gente tem que ser livre e feliz com as nossas escolhas. É isso que eu peço e desejo para as mulheres. E a gente sempre carrega um pouco de sentimento de culpa, as mulheres, né? Impressionante. Mas eu falo o seguinte, uma vez entrou uma mulher na promotoria com um bebezinho no colo e o olho roxo. E ela levou uma cotovelada enquanto ela amamentava, porque ela pediu para diminuir a televisão, o volume da televisão, e o marido deu uma cotovelada nela, ela ficou com o olho roxo com o bebê no colo. Ela chegou lá com o olho roxo, eu pedi uma protetiva para ela, naquele momento fui despachar com a juíza, foi concedida a protetiva e eu pedi para o oficial de justiça acompanhá-la até a casa para que o agressor fosse afastado pela protetiva, porque ele estava colocando o bebê e a mulher em situação de risco. E falei para ela, tá mais tranquila? Porque ela chorava, estava triste. Tá melhor agora? E eu sempre falo que se precisar, entre em contato, aqui tem o WhatsApp da promotoria, enfim. Tem o grupo Justiceiras que apoia psicologicamente essa mulher. Nós temos médicas, advogadas, enfim, nesse projeto para ajudar essas mulheres. E ela virou para mim e falou assim, ó, carregava o bebezinho aqui. Doutora, você sabe que quando eu dei à luz, eu fiquei muito triste quando eu olhei para o meu bebê? E eu falei, por quê? O bebê tão lindo, tão saudável, vai dar tudo certo. Eu falei assim, doutora, porque eu vi que era uma menina. E eu sabia que ela ia sofrer ou vai sofrer violência na vida dela. E eu não queria ter dado à luz a uma menina. Eu nunca mais quero que uma mulher entre na minha promotoria ou uma mãe brasileira e fique triste porque deu à luz a uma mulher. Todas nós merecemos uma vida livre de qualquer tipo de violência. E esse é o meu compromisso com a sociedade brasileira. Maravilhosa. Eu sempre termino com 3 perguntas. Para quem você dá nota 0? Para os agressores de mulheres. Para quem você dá nota 10? Para as mulheres brasileiras. Pergunta abstrata, pergunta que toda professora de português faz. Sujeito ou predicado? Sujeito. Por quê? Porque nós somos sujeitos de direitos. E é isso que eu luto na minha vida. Maravilhosa.
Gente, muito obrigada, Gabriela. Tomei muito do seu tempo hoje. Imagina, foi um prazer, uma honra. Eu acho que com esta conversa aqui percebemos que em briga de marido e mulher nós devemos sim meter a colher, não é verdade? É isso, estou emocionada, termino a entrevista com enjoo, mas acho que tenho a impressão de que fiz bem em me expor aqui, ainda que, né, sem falar nomes nem nada, porque a violência, ela bate a porta ela pode bater a porta de todos nós, não é verdade? Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pela sua coragem, pelo trabalho que você desenvolve, que você desempenha mais uma vez como mulher. E eu ia falar que essa entrevista foi top, mas eu já li, eu te sigo e adoro suas dicas e dou muita risada e vejo que você não gosta que fale top, nem topíssimo e nem topeira. Mas a nossa entrevista foi incrível. Maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Beijo, querida, eu que agradeço. Gente, então, até semana que vem e essa foi, já ia falar com Gabriela Mansur, a louca, que já são 10 horas da noite. E essa foi Gabriela Mansur, que eu tô achando que um dia será presidente. Quem viver, não é verá. Presidenta? Lá veio a outra. Eu acho que tem que ser como a pessoa gosta de ser chamada. Se ela quer ser chamada como presidenta e for aceita no português, na língua portuguesa, há mais de 100 anos o presidente e se ela quiser ser identificada como registrado. a presidente, ok também. Liberdade, porque isso não muda nada. Eu quero ver como o presidente ou a presidenta se comportam, defendendo e protegendo os cidadãos e cidadãs brasileiras. Quem viver, verá. Muito Amém. obrigada. Beijo. Obrigada.